Nós viemos acompanhando aí nos últimos dias o número de casos da Covid aqui em Criciúma, também falando dos postos de saúde, dos hospitais. E hoje nós viemos aqui no Hospital São José, que é o hospital referência aqui da região sul, em relação ao SUS, para saber a questão dos números aqui no hospital. Vou conversar aqui com o Dr. Rafael, que é o diretor técnico do Hospital São José e também infectologista, para falar sobre os números, né, Dr. Rafael? Eu agradeço por conversar conosco. Por exemplo, aqui em Criciúma, a partir dessa segunda-feira, a Secretaria de Saúde informou que nos postos de saúde somente atendimento para casos de Covid, ou seja, né, aqueles atendimentos seletivos, a princípio, estão suspensos. E a gente sabe que isso se reflete também no hospital, né, que atende não somente quem mora aqui, mas também de moradores de outras cidades. Hoje, qual é a situação aqui do Hospital São José? Bom, olá a todos. Na verdade, o Hospital São José também teve um aumento da demanda de pacientes, né, procurando o nosso serviço, tanto de Covid quanto atendimento geral, né? Sabemos que há um aumento do número de casos de coronavírus em toda a região, casos ambulatoriais, porque a grande maioria dos pacientes têm se comportado num quadro que não tem uma gravidade maior, mas alguns sim repercutem também em internações, tanto que a gente teve um aumento de internações nas últimas semanas. Hoje temos 38 pacientes internados, sendo 9 pacientes desses em UTI. Então, vimos um aumento de internações, um aumento de pacientes em UTI e também, principalmente, um aumento de casos aí em toda a região de atendimento ambulatorial, pacientes de atendimento externo que estão em casa, né, com sintomas e devem manter o isolamento. Doutor Rafael, alguns meses atrás tinha dado, né, uma aliviada, enfim, a gente via que o pessoal já estava mais tranquilo em relação às restrições, porque o número estava baixo, e agora retornou de novo essa explosão de casos aqui. Isso se dá por conta desses últimos eventos que a gente teve na nossa região, cidades vizinhas aqui em Criciúma, que se deve a essa nova explosão, né, na visão de vocês? Todo esse aumento ele se deve pelo comportamento das pessoas, né? Independente de eventos ou não, as pessoas estão deixando de usar máscara, as pessoas estão participando de eventos ou eventos familiares, né, sem máscara, com aglomeração de pessoas. A higiene das mãos com álcool também é algo que a gente via bastante no começo, e isso também as pessoas talvez foram perdendo esse hábito. Então, todos esses condicionantes levaram ao aumento de casos. Além de tudo isso, como a gente tem a ideia de que essa cepa seja a cepa Ômicron, é uma cepa que também, de um caso, ela se dissemina para muito mais casos do que a variante Delta, né, ou a variante inicial mesmo dos casos de Wuhan. Então, é uma variante que ela transmite muito mais e, com as pessoas se descuidando mais também, né, associando os dois, a gente tem sim essa explosão de casos. Aqui no hospital, como é que está a questão dos profissionais da saúde? Muitos afastamentos hoje? Então, tivemos sim pico de afastamentos, grande número de afastamentos. Hoje estamos com praticamente 50 pessoas afastadas com o coronavírus, né? Chegamos a um pico de 86 durante essa última explosão de casos, mas já chegamos em outras épocas a 120 afastamentos. Mas são afastamentos que preocupam, a gente está remanejando esses funcionários dentro do possível para não parar nenhum serviço. Hoje o Hospital São José continua com todos os atendimentos à comunidade, lembrando que além do coronavírus nós temos os atendimentos de outros casos, isso a gente continua também atendendo a toda a população, mas os afastamentos de colaboradores nos preocupa bastante. Com isso a gente acredita que consequentemente acaba aumentando o número ali a espera do atendimento, né? Que normalmente o pessoal fica esperando por conta desses profissionais afastados. Não pelo profissional afastado, mas sim pela alta demanda, né? Então, nós estamos com, por mais que tenhamos funcionários afastados, nós estamos sim com quantitativo nos locais adequadamente postos, né? Agora, a alta demanda sim é que está fazendo com que possa haver algum atraso no atendimento. Mas algum outro protocolo mudou? Por exemplo, a questão das visitas, agora com essa nova onda, continua tudo igual aqui no hospital? Como é que está a organização, né, da administração em relação a isso? Então, nós temos o comitê de crise, né? O comitê de crise ele se reúne diariamente, né? Principalmente quando tem maior número de casos, mas as visitas a gente sempre manteve as visitas bloqueadas desde o início da pandemia para evitar a circulação de pessoas. Nós temos em torno de 300 pacientes internados, com 300 visitas todos os dias, ou 600, nós tínhamos antes do coronavírus 2 visitas por dia por paciente. Então, isso traz um grande volume de pacientes circulando pelo hospital. Então, nós otimizamos a participação de um acompanhante para esse paciente com a troca a cada 24 horas, mas as visitas suspensas.
Acho que é importante a gente deixar claro em relação ao acompanhante e visita, porque às vezes pode ter essa confusão, né? Então, o acompanhante continua, o que ficou proibido, na verdade, são as visitas. Isso, a gente sempre pede para que aquele paciente que não precise de acompanhante, né, que ele consiga fazer suas atividades sozinho, ali, seu cuidado sozinho, que ele não fique também com o acompanhante. Mas, havendo a necessidade, sim, o acompanhante ele é permitido, né, e isso para evitar a troca de pessoas e esse fluxo intenso de pessoas. Lembrando que sempre quem vai ficar de acompanhante no hospital não pode ter nenhum sinal ou sintoma de coronavírus para não disseminar também a doença dentro da instituição hospitalar. Bom, e depois de a gente falar sobre o Hospital São José, vamos falar sobre a situação no Hospital da Unimed aqui em Criciúma. Converso aqui com o Dr. Fábio Souza, ele que é o diretor técnico da unidade aqui no município, para falar sobre os números da Covid no Hospital Unimed. Dr. Fábio, então, quais são os números de internações e de casos aí nos últimos dias e hoje, como é que está? A gente vê uma procura ainda elevada, né? Houve uma certa redução comparando durante a semana com o final de semana, mas isso pode ter sido até por não procura direta, então a telemedicina reduziu um pouco e também o número de internações no PA. A gente tinha historicamente nessas 2 semanas quase 600 atendimentos, né, diários contabilizando clínica médica e pediatria, reduziu um pouquinho para 500, 400 e pouco, dependendo do dia. Né? E também a gente atendeu na telemedicina com até 3 médicos para suportar toda a demanda e houve uma leve redução também na procura da telemedicina, mas a gente espera que nas próximas 2 semanas ainda tenha uma procura elevada. Reflexo de internação disso, a gente vê que todos que nos procuram fazem teste, 51% já estão sendo positivos. Antes era em torno de 42%, então aumentou a positividade de quem procura realmente atendimento e que confirma a Covid pelo grau esse de transmissão muito elevado e refletiu um pouco, sim, no número de casos, né, em torno de 13 casos aí de internação em média, que a gente está tendo hoje internados, né, e 2 em UTI. Doutor Fábio, há 2 semanas a gente conversou, né, falando sobre a situação da Unimed, porque também há 2 semanas já tinha começado a aumentar os números da Covid, e volto a fazer essa pergunta hoje novamente. Isso é retrato do descuido aí em questão, o pessoal esquecer mesmo essas medidas de distanciamento, uso de máscara, mas também, por exemplo, eventos aqui na nossa região, com grande número de pessoas ali juntas, tudo isso acaba refletindo também, por exemplo, que vocês veem dos atendimentos ali na Unimed? Isso acaba refletindo sim, né? É claro que não é o único fator, mas é um fator importante. Então, eventos, conglomerados, né? Quem está com Covid pode estar assintomático no momento e poder transmitir para uma outra pessoa mais vulnerável e acabar refletindo internação, né? O não uso de máscaras, a não vacinação. A gente vê casos mais graves mesmo, a necessidade de até UTI, geralmente em pacientes não vacinados, que optaram por não fazer nenhuma dose da vacina ou que optaram por não fazer a dose de reforço, mesmo tendo passado o período. Então, a gente reforça que a vacina é sim importante, ela reduz os casos graves e até mesmo em relação à transmissibilidade. Em relação a daqui a, por exemplo, uma semana, alguns dias, como é que está a preparação? Essa pergunta a gente fez também há 2 semanas, mas, por exemplo, aqui em Criciúma, até foi falado no início da matéria, hoje os postos de saúde só estão fazendo atendimentos de pessoas com sintomas de Covid, né, da gripe. Como é que a Unimed vê esse cenário agora aqui em Criciúma e já se prepara para talvez essa margem aumentar ainda mais de casos? Nós estamos atentos a toda a movimentação, né, de positividade de casos e a repercussão de internação. Então, tem um comitê de crise que a gente discute de forma constante, né, tem a reunião presencial, mas a gente discute de forma constante se vai tendo reflexo no número do pronto atendimento, no número de internações, em leitos de UTI, para ir tomar as devidas medidas. Relembrando, a gente chegou a em torno de 76 pacientes internados, né, no momento de pico do Covid no Hospital da Unimed, com 6 UTIs, então, lotadas, a maioria dos pacientes em ventilação mecânica naquele momento. Então, realmente, a gente teve um treinamento, deu tempo hábil para ter um treinamento, para a gente comprar ventiladores de forma suficiente, medicações de forma suficiente, corpo clínico com atendimento e com uma destreza importante em relação a um tratamento melhor para a população. Até agora, alguma coisa mudou em relação ao protocolo, o atendimento de outras doenças, outros atendimentos que não a Covid?
Se sabe, dentro do contexto, claro que a gente está tendo um atendimento muito de síndrome respiratória, então a gente tem que entender como um potencial paciente COVID, né? Existem os outros protocolos de infarto, dor torácica, AVE, que isso mantém, e o protocolo do COVID, o tratamento principal continua sendo o corticoide como carro-chefe e a necessidade ou não, a oferta de oxigênio, e sempre analisar se tem ou não infecção bacteriana associada. A maioria dos casos a gente vê que não, existem alguns testes que nos ajudam para isso. Como é que está a questão dos profissionais da saúde? Muitos afastados ali na Unimed, como é que está os números? Isso vem repercutindo significativamente, a gente vê em várias empresas e não foi diferente no ambiente hospitalar, né? E a gente conseguiu ainda trazer outras pessoas e até fazer um ciclo de pessoas que já passaram um afastamento, quer dizer, ficaram assintomáticas e retornaram ao trabalho para suprir toda a necessidade do Hospital da Unimed. Então tá certo, muito obrigada, Dr. Fábio Souza, então diretor técnico da Unimed aqui de Criciúma, falando sobre a questão ali no hospital, os números, internações e casos também para a gente aqui no Linha Verdade.